O tema da soberania alimentar, ele é muito novo e ele aparece colocado na pauta da sociedade a partir de uma discussão sobre o que nós temos já de um conceito pretérito, que é o da segurança alimentar. Qual que é a diferença, qual que é o conteúdo fundamental da soberania alimentar e da segurança alimentar? E é muito importante que as pessoas, a sociedade como um todo, compreendam essa diferença. O conceito de segurança alimentar, ele é um conceito que ele foi forjado pela ONU, por organismos multilaterais nos anos 1970, no contexto da Revolução Verde. Nos anos 1970 foi uma promessa para a humanidade que a mudança técnica na agricultura ela iria resolver os problemas da fome no planeta e iria resolver os problemas do campo, porque os camponeses historicamente eles são o grupo social mais fragilizado da sociedade. Então, nesse contexto, cunhou-se o conceito de segurança alimentar e vinha, portanto, com essa promessa que não se cumpriu. Não é? Então, ao contrário do que se prometia, a segurança alimentar embalada no contexto da Revolução Verde, ela provocou expropriação do campesinato, ela provocou aumento dos famintos no planeta, ela provocou utilização excessiva de veneno, de deterioração dos solos, de ecossistemas. Então, o conceito de soberania alimentar, ele é muito mais complexo porque ele não é pensado como um conceito que trata só a problemática do alimento no mercado. Ele trata do problema da produção, do consumo e da comercialização dos alimentos dentro de uma cadeia que não exclui os camponeses. Porque dentro da perspectiva somente do abastecimento do mercado, você tem o conceito de segurança alimentar, ele se presta perfeitamente a esse papel. E é com esse discurso de segurança alimentar que nós temos, por exemplo, hoje a transgenia avançando, nós temos as monoculturas avançando, e tudo isso é absolutamente danoso. Primeiro, para a sociedade que consome os alimentos e segundo, para os camponeses que produzem alimentos, porque eles não têm escala para produzir dentro de uma lógica de mercado instalada pelas corporações, não é? E que são as únicas beneficiadas com esse processo de monopolização da produção, da comercialização de alimentos, quase sempre envenenados, sem qualidade e sem nenhum compromisso com as populações locais. Então, o conceito de soberania alimentar é um contraponto. Ele está colocado na agenda pelos movimentos camponeses, ele se dá em escala global e ele tem esse apelo da diferença, de pensar a produção de alimentos primeiro como uma consequência de modos de vida que estão associados localmente, que têm vinculações, raízes locais e que têm comprometimentos locais. Por quê? Podem mudar o problema da fome do planeta, resgatando a possibilidade dos camponeses se inserirem localmente, porque se eles se inserem localmente, eles geram renda local, eles geram alimentos saudáveis na perspectiva dos mercados locais, no máximo mercados regionais, e isso favorece a sociedade local e regional, e é assim que a gente elimina a fome. Não é tendo mais comida no mercado, porque não basta ter comida no mercado, as pessoas precisam ter renda para comprar, e não é qualquer comida. É uma comida saudável, é uma comida associada às tradições, à cultura daquelas populações locais e regionais. Não é só produzir comida, é produzir empoderamento, autonomia tecnológica. Então, o conceito de soberania alimentar, ele é esse complexo, não é? Que vai muito para além do resultado final, agricultura. Ele está associado a um conceito de modo de vida e de dignidade para quem produz os alimentos e para quem consome os alimentos. E, portanto, ele elimina essa mediação vampiresca que tem as corporações, que se por um lado elas depreciam o preço
que compra do agricultor, lá na frente elas majoram o preço para os consumidores. Então, as duas pontas transferem uma riqueza, uma renda para essas corporações que estão na intermediação da produção de alimentos e que é a principal responsável pela fome no planeta hoje. O lugar da agricultura camponesa no mundo contemporâneo é o lugar de um projeto civilizatório distinto. Então, a humanidade ela vai ter que decidir o que ela quer para o futuro, ou melhor, se ela quer futuro. Então, é dentro dessa perspectiva de futuro que a agricultura camponesa se coloca. Porque a agricultura capitalista ela é uma agricultura baseada em monoculturas, em simplificação da produção e envenenamento em alteração dos ciclos da natureza para gerar um produto que nós podemos discutir se ele é alimento. Vocês sabem que hoje no Brasil 22% dos alimentos se estima que já estão contaminados com veneno. Então esse é o lugar que a agricultura camponesa ela tem nesse mundo. A humanidade quer continuar comendo veneno? A humanidade quer cada vez mais simplificar a sua ingestão de nutrientes e depois pagar um preço de um câncer, de outras doenças que a gente sabe que tem íntima relação com o modo de vida associado à alimentação que a gente consome? Então é nessa perspectiva que a gente coloca o lugar da agricultura camponesa. A agricultura camponesa ela tem uma característica diversa da agricultura capitalista porque seus produtores eles não visam o lucro, não é? Eles visam a reprodução da sua família. Então, primeiro, a agricultura camponesa produz a um custo mais barato para essa sociedade cada vez mais urbanizada, não é? E a segunda questão fundamental, que o lugar dela no mundo está associado a essa possibilidade de produzir alimentos com qualidade, com diversidade e saudáveis, alimentos sanos que a gente chama. Mas para isso existe uma disputa civilizatória, porque obviamente nós temos dois modelos de agricultura. A agricultura capitalista ela é baseada na eliminação da mediação do trabalho, da simplificação dos processos produtivos e tudo isso supõe uma agressão violenta à natureza por meio do veneno, por meio da mudança dos códigos genéticos das plantas e dos vegetais e, portanto, isso parece insustentável. Eu nem diria em médio e longo prazo, eu diria em curto e médio prazo. Nós já estamos vendo sinais, os traços da insustentabilidade na crise hídrica em grandes regiões metropolitanas. Nós temos visto o aumento das doenças que estão alergias, cânceres e outro tipo de doença que nós não tínhamos historicamente quando nós tínhamos uma agricultura menos artificial, não é? Então o lugar é esse, como potencialidade, porque nós não pretendemos dizer aqui que a agricultura camponesa não usa veneno. Ela usa porque se ela não usar, ela não compete. Não tem como competir nesse mercado corporativo que hoje está colocado para o mundo dos alimentos. Ela se coloca como uma potencialidade porque ela reúne a capacidade de um grupo social produzir com conhecimento a favor e junto com a natureza e não contra a natureza. Mas para isso a sociedade também tem que se juntar aos camponeses e defender esse projeto, porque sozinhos eles são muito frágeis. Toda perspectiva de futuro, se a sociedade abrir essa possibilidade para a agricultura camponesa. O que a gente tem visto? No mundo corporativo da produção de alimentos, o que vale é a imagem. O que vale muitas vezes é a apresentação, às vezes, de alimentos que são bonitos, mas que estão totalmente contaminados. A sociedade ela vai ter que se convencer de que para produzir alimento de qualidade nós vamos ter que abdicar de padrões estéticos que aparecem na comida ao preço do veneno, da artificialização e mais que isso. A agricultura camponesa só tem lugar no mundo se a sociedade entender que nós precisamos fazer reforma agrária. Porque enquanto a terra estiver concentrada, nós vamos ter produção de alimentos concentrada.
E quanto mais concentrada puder ser a produção de alimentos, mais artificial ela vai ser. E quanto mais artificial ela for, mais vai ser maior a possibilidade de produzir a um preço menor por unidade. Por exemplo, um pé de alface, não é? Quem produz milhares de pés de alface pode ganhar menos por pé de alface porque ele tem escala, só que ele vai pôr veneno. E o campesinato, por princípio, poderá produzir sem veneno, como tem feito historicamente e agora é muito ameaçado no seu modo de produzir comida, não é? Por conta dessa lógica monopolista. Então, o lugar do campesinato na sociedade é o lugar da sociedade no futuro. E quem vai determinar esse lugar não são os camponeses, porque eles têm lutado historicamente. É a sociedade que vai dizer se eles têm lugar ou não. Apoiando uma leitura de que é necessário fazer a reforma agrária, é necessário brecar a liberação indiscriminada de agrotóxicos, de transgênicos, que nós estamos tendo hoje, por exemplo, no Brasil, onde metade dos agrotóxicos que estão sendo despejados todos os dias no solo, nas águas e na comida, está banido na Europa e alguns deles, inclusive, na China. Então esse é o lugar. O lugar do campesinato é o lugar da civilização. Qual civilização? Qual futuro a gente quer? Se nós quisermos um futuro, uma geração saudável, se nós quisermos um futuro com água limpa, com passarinho cantando e borboleta voando e abelha polinizando, nós vamos ter que apostar na agricultura camponesa, porque a agricultura capitalista já mostrou que ela não consegue produzir em harmonia com esses elementos. Nós estamos vivendo um momento muito grave, né, do ponto de vista da luta pela terra. Nós tivemos um refluxo muito forte, nós temos uma composição de poder em todas as esferas decisivas, seja no legislativo, no executivo e no judiciário, que são amplamente repulsivas à reforma agrária. E nós temos um recuo nas lutas que é decorrência dessa capacidade de repressão direta e indireta que está colocada contra os movimentos sociais. Então nós vivemos esse momento de refluxo, que não quer dizer que nós resolvemos o nosso problema da reforma agrária. A reforma agrária ela vai perpassar a nossa sociedade como expressão da violência, como expressão da marginalização, como expressão da morte, não é? Que temos visto crescer nos conflitos, da exclusão da possibilidade dos povos terem seu direito à autodeterminação. A possibilidade da reforma agrária no Brasil passa pela possibilidade da gente manter e aprofundar a nossa democracia. Não existe uma possibilidade de discutir a reforma agrária nos marcos do autoritarismo que está crescendo na nossa sociedade. A oligarquia latifundista, rentista, que domina o aparelho de Estado, que domina os setores hegemônicos da sociedade, ela tem feito a população, de uma maneira geral, entender que quem luta pela terra é terrorista, é anarquista, é qualquer coisa, menos trabalhador decente, que tem um projeto de dignidade que extrapola o seu projeto pessoal. Porque quando você tem uma sociedade onde tudo está devidamente repartido, você tem uma sociedade democrática e você tem controle sobre a violência. E a nossa sociedade está se colocando como uma das mais violentas no planeta, porque o latifúndio é violento, o latifúndio exclui, e toda vez que você tiver exclusão, está semeado o germe de toda sorte de violência, não é? É a violência que explode nas áreas urbanas, é a violência que explode no campo, é a violência que explode tentando a gente calar o projeto de reforma agrária, que é um projeto de desenvolvimento para o país, não é? Não é um projeto especificamente para quem está no campo. Reforma agrária significa
divisão de receita, divisão de riqueza, parcimônia no uso, no trato com a terra, esse bem insubstituível que não admite cerca da maneira como está colocada, que permita que seus proprietários tratem a terra como algo que suporta qualquer agressão, qualquer tipo de uso, não é? E a reforma agrária coloca na pauta sempre o cumprimento da função social da terra. Terra é um bem comum. Terra não pode ser cercada indiscriminadamente. No Brasil nós temos propriedades que têm mais de 1 milhão de hectares e quando a gente pega 52% dos agricultores brasileiros, eles estão com 7 milhões de terra no Brasil. Então esse é o sentido da reforma agrária. Não existe possibilidade de viabilizar a agricultura camponesa, sendo que 52% dos agricultores têm 2,9 hectares de terra cada um, ao passo que tem propriedades com 1 milhão, até 1 milhão e 600 mil hectares de terra. Cria uma relação, uma assimetria inviável, não é? Cria toda a sorte de exclusões que vão rebater na sociedade de uma maneira geral. Então, qual é o sentido da reforma agrária? É o sentido do projeto de sociedade democrática, né? Se nós quisermos uma sociedade democrática, nós temos que recolocar na agenda do dia a reforma agrária, porque muito mais do que um projeto que se diz que é um projeto de solução social, ele é um projeto de cidadania, de democracia e de desenvolvimento que engloba a todos, não só os camponeses. O que acontece na Europa que é muito diferente do Brasil? Lá eles têm renda. Como eles têm renda, eles não comem comida envenenada. Eles podem se dar o direito de comprar alimentos mais saudáveis. O que nós temos aqui no Brasil? É uma situação em que a grande parte dos trabalhadores ele vai ter que comprar o alimento mais barato. O alimento mais barato, ele é o alimento controlado pelas corporações que estão lá deprimindo o preço para o agricultor e fazendo chegar em escala ampliada para o consumidor final. Então, ele não é algo distante nosso, porque sem que a gente saiba, a maior parte da verdura, das coisas que são produzidas dentro das hortas camponesas ainda não tem veneno. Nós saberíamos o que é o veneno na sua amplitude o dia que a gente viabilizar a produção de pequena escala. Então nós temos hoje sim uma produção agroecológica, ela é muito modesta do ponto de vista do que ela chega certificada no mercado, mas existe uma parte importante da produção que não está certificada e que ainda é saudável. Se a gente olhar, e aí desafiamos qualquer cidadão, qualquer pessoa que olhe a proporção de veneno que está sendo jogada por unidade diária, quando a gente está falando de agricultura camponesa e quando a gente está falando de agricultura capitalista, essa de escala, para a gente descobrir essa diferença fundamental. Então, de uma certa forma, o campesinato ele garante hoje um alimento que não é tão contaminado quanto eu nem diria alimento que vem da produção capitalista, porque eles estão preocupados com commodities, jamais com produção diversa. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma potencialidade. Nós temos uma potencialidade que é possível atender as necessidades de alimento do planeta, sim, sem envenenar, destruir a água e tudo que há na Terra. Isso está perfeitamente provado, porque metade do que se produz hoje se joga fora, porque as pessoas não podem comprar, não é? Então, como potencialidade, já está colocada. Como realidade no Brasil, é uma realidade parcial, porque uma parte do que a gente consome ela é mais saudável, porque os camponeses sequer têm dinheiro para se adequar ao pacote tecnológico para produzir tal qual faz a agricultura capitalista. E de uma terceira forma, naquela porção mínima que nós temos dentro do mercado, que é de uma produção efetivamente certificada e livre de veneno. Mas ela supõe um gasto maior de trabalho, ela supõe um preço mais elevado, que se tiver a mediação da corporação, o consumidor final não vai poder consumir. Qual que é o modelo?
né? O modelo agroecológico é um modelo que a gente não tem um vampiro no meio, que nós não temos intermediário, que você remunera justamente o agricultor e o consumidor final tem acesso ao alimento limpo, são, a um preço justo, né? Por que hoje não é justo? Porque você tem alguém no meio sangrando dos dois lados, do lado do produtor e do lado do consumidor. Então essa é sim uma realidade, e essa realidade ela se consolida na exata medida que a sociedade começar a pressionar o poder público para controlar a quantidade de veneno que nós estamos ingerindo e para pressionar o poder público para não permitir que seja destruído o planeta e que os nossos netos não tenham chance de existir. Então essa é a complexidade. Então a sociedade europeia e os países desenvolvidos de uma maneira geral, eles têm um padrão de renda e de democracia que permite a eles pautar determinadas questões e que eles tenham um abastecimento de comida mais saudável e que tenha controle na fúria apropriacionista que as corporações têm. Não é? Então por isso que não dá para separar. Alimento saudável supõe uma sociedade democrática.